E aí, já parou para pensar numa época em que a humanidade decidiu, tipo, nascer de novo? Um tempo em que redescobriram um conhecimento antigo e tiveram uma fé renovada no potencial do ser humano, quebrando as correntes do pensamento medieval. Esse foi o Renascimento, um movimento que mudou para sempre a arte, a ciência e o nosso jeito de ver o mundo. Para a gente entender bem o movimento, vale a pena começar pelo nome. Renascimento vem da palavra italiana rinascita, que quer dizer literalmente nascer de novo. Para os pensadores da época, era como se a cultura e o conhecimento tivessem acordando de um sono bem longo, depois do que eles consideravam a Idade das Trevas do período medieval. Então, para a gente mergulhar nessa explosão cultural, nosso roteiro vai ter 5 paradas. A gente começa pelo berço do movimento, a Itália. Depois, vamos explorar a mudança de mentalidade que deu gás para tudo isso. Quem financiou tanta arte, as revoluções técnicas que surgiram e, por fim, as grandes fases que marcaram essa era de ouro. Beleza, vamos começar pelo começo. O cenário. A grande pergunta é, por que a Itália? Por que não a França ou a Inglaterra? O que tinha de tão especial nas cidades italianas que fez com que tantas ideias novas surgissem por lá? Olha, a resposta está na grana e na organização da sociedade da época. Enquanto a maior parte da Europa ainda estava muito presa no sistema feudal e se recuperando de crises, a Itália vivia uma realidade bem diferente. O norte e o centro do país eram as regiões mais urbanas e ricas do continente. Cidades como Florença e Veneza eram potências do comércio mundial, o que criou uma classe poderosa de comerciantes e banqueiros. Foi essa riqueza toda que preparou o terreno para que a arte e as novas ideias pudessem brotar. Mas claro, só dinheiro não explica tudo, né? O Renascimento foi, na sua essência, uma revolução na mente das pessoas, uma mudança profunda na forma como elas se enxergavam e enxergavam o universo. Pensa só, na Idade Média, o que dominava era o teocentrismo. A ideia era que Deus era o centro de absolutamente tudo. E o ser humano era visto como um pecador, incapaz de pensar por conta própria, sempre submisso à vontade de Deus. Pois é, o Renascimento veio e virou essa chave. Surgiu o antropocentrismo, que colocou o ser humano no centro do palco. A nova ideia era que as pessoas tinham um potencial gigantesco, uma capacidade de criar, de inovar, de construir o próprio destino. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. A gente sai de uma visão de mundo focada no divino, na submissão, para uma que celebra a criatividade, a razão e a liberdade do indivíduo. Foi uma virada de chave gigantesca no pensamento. E o nome desse motor intelectual, dessa grande ideia por trás de tudo isso, era o humanismo. Os humanistas eram estudiosos que mergulharam de cabeça na filosofia, na história, na poesia e na matemática da antiguidade clássica. Tudo isso para entender melhor o potencial humano. Eles acabaram reformando a educação e valorizando muito o conhecimento. Ok, então a gente tem essa nova forma de pensar. Mas como é que isso vira uma obra de arte gigante, uma pintura incrível? Para isso, era preciso financiamento. E é aqui que entram os artistas e seus patronos, que tinham muito poder. E aqui está um ponto central. O Renascimento, como a gente conhece, com toda aquela arte, simplesmente não existiria sem os mecenas. Eram famílias riquíssimas e poderosas, tipo os Médici em Florença, que patrocinavam os artistas. Mas não era só por amor à arte, não. Era também um jeito de mostrar poder, status e riqueza. Financiar uma grande obra era como dizer para todo mundo quão importante você era. E de onde vinha a inspiração para esses artistas bancados pelos mecenas? Bom, eles olharam para o passado, para as obras da Grécia e da Roma antigas. Eles acreditavam que aquele tinha sido o ponto mais alto da cultura antes da tal escuridão da Idade Média. Então, vamos juntar as peças. Uma nova visão de mundo, grana para bancar os projetos e a inspiração vinda lá da antiguidade clássica. O que acontece quando a gente mistura tudo isso? Uma revolução completa nas artes, com novas formas de expressão pipocando em tudo quanto é canto. E essa inovação se espalhou por tudo, sabe? Na escultura, na pintura, na música e na literatura. Cada uma dessas áreas começou a refletir os novos valores da época. Na escultura, por exemplo, a busca era pela perfeição do corpo humano, uma herança direta dos gregos e romanos. Artistas como Michelangelo, usando principalmente o mármore, criaram obras que celebravam a harmonia e a força do corpo humano. É só pensar no famoso Davi. Na música, temas que não eram religiosos, que antes eram meio proibidos pela igreja, ganharam muito espaço, e instrumentos como o alaúde foram aperfeiçoados. Já na literatura, aconteceu uma coisa que mudou o jogo. Autores como Dante Alighieri começaram a abandonar o latim e a escrever em suas próprias línguas. Escrever a Divina Comédia em italiano, por exemplo, foi um passo gigantesco para o desenvolvimento das línguas modernas da Europa.
Mas, olha, talvez a mudança mais impressionante, visualmente falando, foi na pintura, com o domínio da perspectiva. Usando matemática e geometria, os artistas aprenderam a criar uma ilusão perfeita de profundidade numa tela plana. É essa técnica que dá às pinturas do Renascimento aquele realismo incrível, uma diferença brutal em relação à arte mais chapada da Idade Média. Pra gente fechar, vamos organizar toda essa criatividade numa linha do tempo. Porque, não aconteceu tudo de uma vez só. O Renascimento italiano costuma ser dividido em 3 fases principais. Primeiro, a gente tem o Trecento, no século XIV, que foi um período de transição, com artistas como Giotto já começando a quebrar as regras do estilo medieval. Depois veio o Quattrocento, no século XV, que foi a fase de consolidação com muita grana financiando obras gigantescas. E, finalmente, o Cinquecento, no século XVI, que mesmo no meio de crises, se tornou o auge, a verdadeira idade d'ouro da arte renascentista. E o mais incrível é que, mesmo com a Itália passando por crises políticas e econômicas, foi exatamente nesse período, o século XVI, que surgiram os grandes gênios da arte. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, foi o ápice, o momento em que a arte do Renascimento chegou ao seu esplendor máximo e esses nomes se tornaram imortais. E para fechar com chave de ouro, tem essa citação do Nicolau Shevchenko, que é, assim, perfeita. O Renascimento não foi só sobre criar coisas bonitas. Foi uma fusão poderosa entre arte e ciência. Uma época de pesquisa, de invenção e, acima de tudo, de uma confiança renovada e ousada no potencial ilimitado do ser humano.